Você já parou para pensar por que muita gente começa a investir, mas para no meio do caminho? Mesmo sendo este um projeto tão importante que pode mudar a vida financeira de uma pessoa, por que as pessoas desistem, desanimam, param? Bom, eu sei que você pode estar pensando que é a falta de dinheiro, faltou recurso para investir, a pessoa desanimou, parou, mas muitas vezes, e na grande maioria das vezes, o problema não é o dinheiro. Sabe o que é? É a carteira errada para o perfil errado. Hoje eu vou te mostrar como montar a melhor carteira de investimentos para quem está começando, considerando o perfil. Sem enrolação, sem promessas falsas, direto ao ponto. Então você vai verificar se a tua carteira está de acordo com o seu perfil e se você ainda não montou uma carteira, você vai poder montar uma carteira perfeita logo no começo. E é claro que você pode aplicar isso hoje mesmo, basta assistir o vídeo até o final. Bom, antes de falarmos de ativos, vamos falar sobre você. Para criar sua carteira de investimentos, precisamos entender o seu perfil, os seus objetivos financeiros, quais são as suas preferências quando falamos de investimentos. Então todo iniciante precisa se perguntar o seguinte: quanto risco eu tolero? Isso está diretamente relacionado ao seu sentimento. Por exemplo, se a sua carteira de investimentos cai 10%, o que acontece contigo? Você surta, você fica apavorado, ou você fica tranquilo sabendo que isso é característico da renda variável, desse tipo de investimento. Um outro ponto bastante importante está alinhado com o seu objetivo. Em quanto tempo você vai precisar desse recurso financeiro? Todo mundo que começa a investir, poupa dinheiro e investe tem um objetivo. Às vezes de curto prazo, médio prazo, de longo prazo. Às vezes é para aposentadoria, às vezes é para comprar casa própria, às vezes é para os dois. Pode ser que você tenha objetivos de médio prazo. Por exemplo, acabou de conhecer uma pessoa muito especial, pretende casar, já está pensando na casa, então você quer ter sua casa própria daqui a 6 anos. Todo mundo que poupa e investe tem um objetivo e esse objetivo deve ter uma data definida. Bom, essas questões que tratam de risco, tolerância e objetivo já define seu perfil. E aí a gente tem o perfil conservador, que quer segurança e aceita pouco retorno. Prioridade para esse investidor é a segurança. Está em primeiro lugar em relação à rentabilidade. Segurança, rentabilidade. E tem muitos investidores assim. Não é à toa que a poupança no Brasil é um investimento muito popular, por causa dessa necessidade humana de se sentir seguro. Mas geralmente quem busca conhecimento começa a entender um pouco mais sobre produtos financeiros e aí começa a alterar o perfil. E talvez você tenha o perfil, por exemplo, moderado. É aquele perfil que aceita oscilações para poder ter um retorno um pouquinho melhor, mas também sem exagero, sem loucura, sem, como dizem aí, né, meter o louco. Tem também o perfil arrojado, que é aquela pessoa que tolera quedas maiores. Ele tem um conhecimento um pouco maior, entende como funciona o mercado, inclusive já tem mais tempo investindo, então conhece bem essa dinâmica, ele aceita, ele tolera quedas maiores, com o objetivo de ter um retorno mais expressivo no longo prazo. Esse perfil ele é muito característico de quem tem objetivos de longo prazo, tem mais experiência, já está investindo há mais tempo e, inclusive, já tem uma reserva de emergência. Porque na carteira desse investidor, alguns nem renda fixa têm. Então a reserva de emergência é obrigatória. Eu me considero um investidor arrojado. Bom, você deve acompanhar meus vídeos aqui no YouTube já há bastante tempo, sabe que eu tenho uma carteira de 100% renda variável. E é claro, parte disso veio da necessidade. Eu comecei a investir com 40 anos de idade. Eu me considero novo ainda, estou com 48, mas 40 anos de idade é uma idade adulta já e de que você, obviamente, não tem o mesmo tempo para investir de que uma pessoa de 20 anos de idade. Se você já tem 40 anos de idade, mas você já tem um bom patrimônio, então você já tem um bom pé de meia, certamente você não tem a necessidade de você construir um patrimônio e investir 100% em renda variável. Agora, olha a minha situação, 40 anos de idade, com R$500 para começar a investir, e é claro, eu não queria me aposentar aos 80, eu não queria passar 40 anos investindo para poder alcançar minha aposentadoria o mais rápido possível. Então eu pensei, bom, vou ser bem agressivo mesmo, vou estudar bastante, vou fazer a coisa certa, vou investir bem e decidi ser mais agressivo. 100% em renda variável. Fiz minha reserva de emergência, mas minha carteira é 100% renda variável. Por quê? Pelos motivos que já falei. Eu precisava de uma aceleração um pouco maior. E a única alternativa para mim, então eu fui quase que empurrado pelas circunstâncias a ser uma pessoa realmente mais agressiva. Para mim isso não foi problema nenhum, porque como eu falei, eu fiquei muito focado em estudar, em aprender no começo. Então, entendendo, a tranquilidade vem. Essa fase inicial é muito importante, entender o seu perfil, os seus objetivos, sua tolerância a risco, e moldar a tua carteira para esse formato, para essa circunstância, para esse evento na sua vida. Que hora que eu estou começando a investir? Eu tenho 20 anos, o que está acontecendo nesse momento? Quais são meus objetivos financeiros? Tenho 40 anos, quais são as circunstâncias da minha vida? Bom, eu tenho 3 imóveis que estão alugados, tenho uma casa na praia, tenho uma fazenda, é outra necessidade. Tenho 40 anos, só tenho R$500 no bolso, outra realidade. Tenho 50 anos de idade, 60 anos de idade. Qual é a tua situação atual? Olha, tenho 3 carros na garagem,
tenho uma casa de praia que eu visito uma vez por ano, tenho uma casa alugada lá que o inquilino está me dando dor de cabeça. Bom, olha, tu já tem um patrimônio, tem carro demais na tua garagem, de repente dá para vender um carro aí, parar de pagar IPTU, parar de pagar seguro, dá para vender a casa de praia que você visita uma vez por ano, ou alugar e já conseguir uma renda para poder investir. Então, a tua realidade aponta também algumas alternativas. O fato é que se você é uma pessoa muito segura, muito conservadora e tem objetivos de curto prazo, invariavelmente você vai ter que procurar ativos de renda fixa. Se você é uma pessoa que é muito segura, mas tem objetivos de longo prazo, pode fazer muito sentido ter uma parte maior de renda fixa, mas ter também produtos de renda variável que vai trazer uma rentabilidade maior. E no longo prazo, isso faz toda a diferença. Mas eu vou falar aqui sobre alguns modelos. Antes, uma pontuação. Pode ser que você considere já desde já, mesmo antes de assistir esse vídeo aqui, que seu perfil é conservador. Como eu falei, muitos brasileiros são investidores conservadores. Por isso, a poupança é muito popular. Por isso, o Tesouro Direto é muito popular. A caixinha da Nubank, a caixinha do Inter, o porquinho do Inter é muito popular. Por quê? O investidor brasileiro tem esse perfil, ser conservador. Qual a observação que eu faço para você que já identifica que tem um perfil conservador e que gosta muito de produtos de renda fixa? Os produtos de renda fixa, eles são atrelados ao índice IPCA, IGPM, taxa de juros, taxa Selic, CDI, índice de renda fixa. E o IPCA, Selic, CDI geralmente estão mais altos quando a inflação está alta. Então tem um único objetivo, proteger o seu dinheiro da inflação. Mas é difícil você obter dentro da renda fixa, nesse tipo de produto, um ganho real sobre o valor investido. Você vai ver a correção da inflação, mas raramente você vai obter um ganho real. Só quando você pega esse produto de renda fixa e bota para um prazo bem longo, bem distante, 3, 5 anos, 7 anos, então IPCA+, CDBs que vão vencer daqui a 7 anos, mas não em produtos de tipo 100% do CDI. Então, quando você tem objetivos de longo prazo e a rentabilidade faz muita diferença para objetivos de longo prazo, é importante você não ficar muito preso a produtos de renda fixa. Isso fica muito fácil observar quando você olha para a taxa de juros há poucos anos atrás, 2, 3, 4 anos atrás, você está vendo uma taxa de juros de 4% ao ano, 2% ao ano. Isso é certamente determinante para definir se você vai ser uma pessoa milionária ou não. Se você vai ter 300 mil ou 1,5 milhão. Então, mais uma vez, se você tem objetivos de longo prazo e tem um perfil muito parecido comigo, quando eu comecei, 40 anos, sei lá, de 30 a 50 anos, tem nada de patrimônio, né? Nada de patrimônio, só a casa que você mora, exatamente como eu vivia, né? A casa, eu não podia vender a minha casa para poder investir, que é a casa que eu morava. Então, se você tem esse perfil, eu aconselho fortemente de que você estude, compre livros, acompanhe os vídeos do canal, se inscreva, marque o sininho, maratone os vídeos aí, que você vai aprender sobre investimentos, você vai entender a dinâmica do mercado de ações, de fundos imobiliários e vai entender, mesmo tendo um perfil conservador, de que o caminho para que você corra atrás do prejuízo, né, do tempo perdido, é realmente a renda variável. Se você está inscrito no canal, se você marcou o sininho aqui para poder acompanhar todos os vídeos, você já está no caminho certo. Isso vai acontecer naturalmente. Ah, Bruno, mas eu não me inscrevi. Tá esperando o quê? O canal mais didático do Brasil ensina tudo aí, fundos imobiliários, ações, tudo. Tá esperando o quê para se inscrever e marcar o sininho? Quer aprender não? Só porque demorou a se inscrever? Se inscreva, marque o sininho e dá um like nesse vídeo. Combinado? A segurança e melhores investimentos vêm com conhecimento. Bom, com certeza até aqui, pelo que já conversamos, você já descobriu seu perfil. Agora é hora de ajustar a sua carteira à sua realidade. O quanto que você tem na sua carteira de investimentos, o que tem em cada classe de acordo com o seu perfil de investidor. Eu trouxe aqui uma referência para cada perfil para você dar uma olhada. Olha só, se você tem um perfil conservador, você vai ter uma carteira mais ou menos assim, ó. 60% renda fixa, 20% fundos imobiliários, 10% ações e 10% ações do exterior. Se está muito distante disso, dá uma olhadinha com atenção para a tua carteira. Se você tem perfil moderado, 40% renda fixa, 30% fundos imobiliários, 20% ações, 10% ações no exterior. É moderado, está muito diferente disso? Dá uma olhadinha com atenção. Arrojado, 5% renda fixa, 30% ações, 30% fundos imobiliários, 30% exterior e 5% em ativos mais arriscados, como, por exemplo, cripto, quem sabe small caps. Vale ressaltar de que o perfil não é uma prisão. Você vai evoluir como investidor e teu perfil pode, obviamente, isso é muito natural acontecer, alterar no meio do seu caminho, no meio da sua caminhada, da sua jornada. À medida que você entende mais, adquire mais conhecimento, geralmente você ganha coragem para poder arriscar um pouco mais, porque você percebe que as suas escolhas estão melhores.
Mas é claro, avance no seu perfil com cautela, ok? Não antes da hora. Se você está começando, se você é um investidor iniciante que até o perfil você ainda não conseguiu definir com muita clareza ainda, eu vou te dar algumas dicas aí para poder facilitar a sua caminhada. A primeira dica é evitar o erro mais comum e que acontece com muita frequência. Não deixe para começar a investir quando você estiver ganhando bem, quando sua capacidade de aporte for maior. Isso é um erro grave. Comece o quanto antes. E invista todo mês, mesmo que seja pouco. Então, por exemplo, se você tem R$100 hoje para investir, invista R$100. Nesse momento em que você está investindo pouquinho, de pouco a pouco, o hábito é mais importante do que o valor. Você vai aprender com pouco ali, ó, com os fundos imobiliários, com algumas ações, produtos de renda fixa, com pouco você vai aprender bastante. Então comece logo, porque além de aprender bastante, você já vai estar colocando ali aquele dinheiro, que é pouco inicialmente, você vai estar colocando aquele dinheiro para multiplicar. Por que não multiplicar um dinheiro? Seja qual for o dinheiro, mesmo seja uma nota de R$100, quem não quer multiplicar? É claro que mesmo começando com R$100, você deve se esforçar para poder aumentar esses aportes nos próximos meses e anos. Aí olha para o teu orçamento, já fiz vários vídeos aqui sobre isso, não vou me estender, mas olha para o teu orçamento com a intenção de no mês seguinte já poupar mais. No outro ano está poupando 200, 300, se esforça porque isso vai acelerar bastante a tua jornada como investidor. Vai fazer você alcançar um patrimônio alto mais rapidamente. Tu está investindo mais, você vai receber um rendimento maior mais rapidamente. Segunda dica, use o poder dos ETFs. Investir utilizando ETFs é uma maneira fácil de você investir. Por exemplo, você pode investir na Bolsa Brasileira com R$100 e poucos em várias empresas. Então, o ETF é poderoso por causa disso, porque traz simplicidade com boa diversificação. Então, a diversificação é um componente da segurança. Então segurança, diversificação, simplicidade e com pouco, R$100 e poucos. Só para te dar um exemplo, o ETF BOVA11 é um ETF que replica a Bolsa Brasileira. Então é um ETF, obviamente, muito popular, que pode ser utilizado como referência para você que está começando. Ah, Bruno, mas dizem que o ETF não funciona muito bem. Ó, esse ano já está subindo quase 15%. No ano de 2023, subiu 20%. Se escolher ações individualmente rende, mas você só tem R$100 agora, então não dá. Agora, esse ETF BOVA11, se você comprar todo mês, dá banho no porquinho do Inter e na caixinha da Nubank. Para longo prazo, faz muito sentido. Corrigindo, faz muito sentido não. Ele é bom para quem tem objetivos de longo prazo, quer investir de forma simples e prática, então não tem tempo para estudar, então ainda não tem o conhecimento necessário, quem tem pouco dinheiro para investir e quem busca uma rentabilidade melhor no longo prazo. E por falar nisso, o ETF BOVA11, que replica a Bolsa Brasileira, é só um exemplo. Tem ETFs que replicam criptomoedas, fundos imobiliários, investimento no exterior. Então não ignore o poder do ETF, principalmente se você ainda está construindo conhecimento e principalmente se está começando com pouco. Aí vem uma outra dica para quem está começando com pouco, os fundos imobiliários. Uma ótima maneira de investir no mercado imobiliário no Brasil. Você pode investir com muito pouco, menos do que R$10 você consegue comprar uma cota. Recebe rendimento no mês que vem, é pouco rendimento se você estiver investindo pouco, mas é cada vez mais. A boa notícia é que é cada vez mais. No mês que vem você com o teu próximo aporte de R$100 já vai receber um rendimento maior e sempre aumentando, sempre aumentando. Até o momento em que você começa a criar o efeito bola de neve, que o rendimento já permite você comprar mais cotas, aí já ganha mais uma atração, já acelera mais ainda. Eu me lembro da época que eu recebia R$100 de rendimento de fundos imobiliários e hoje eu recebo mais de R$3.000 de rendimento de fundos imobiliários. É uma questão de tempo e consistência. Os fundos imobiliários são tão importantes para gerar essa renda assim, com recorrência, com muita previsibilidade, que até hoje eu tenho 30% da minha carteira em fundos imobiliários. E aí, para finalizar, um erro muito comum, não gire a carteira com muita frequência. Não fique girando a carteira o tempo todo, comprando e vendendo ativos o tempo todo. Realizar lucro é importante, é fundamental, mas pode acontecer de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. É perceber que uma ação, depois de um ano e pouco, valorizou muito, faz sentido vender. Então, eu não sou contra vender, principalmente quando você tem a chance de realizar um bom lucro. Agora, ficar comprando e vendendo toda hora, isso não é saudável para a tua carteira, porque vai acabar incluindo taxas adicionais, um custo maior, além de existir uma grande possibilidade de você perder dinheiro vendendo uma ação que não se valorizou ainda, mas ela ainda vai se valorizar. Então não fique comprando e vendendo toda hora. Em resumo, enquanto você está aprendendo, você não sabe para onde uma ação está indo, não faz sentido você comprar uma ação e vender quando ela tem 5% de lucro, 10% de lucro. Você não sabe o potencial que aquela empresa tem. Nesse momento, foque nos aportes. Bom, eu tenho certeza que você tem agora uma boa noção de qual a carteira que você deve ter para o seu perfil e para os seus objetivos. Se você quer dar um passo além do ETF, que é uma maneira simples de investir, com baixo custo, você quer escolher as melhores ações, escolher bons fundos imobiliários, tem interesse em estudar mais, aprender mais, fazer uma boa seleção,
com o objetivo, obviamente, de ter um retorno melhor também. Quantas ações tem na carteira, quantos fundos imobiliários ter, qual é a hora certa de vender, como praticar uma boa alocação de ativos. Eu vou responder todas essas dúvidas, você com certeza vai aprender tudo isso em uma aula ao vivo que eu vou fazer, 2, 3 e 4 de junho. Semana que vem. Presta bastante atenção porque serão aulas ao vivo e não vai ter reprise. Eu vou mostrar para você muito conhecimento ali. Não é uma página e meia como a grande maioria das pessoas mostram aqui no YouTube. Eu vou mostrar todas as páginas do conhecimento necessário para você ter uma boa carteira de investimentos, escolhendo bons ativos, bons fundos imobiliários, boas ações, muito mais aprofundado do que a gente falou nesse vídeo. Então, se você busca conhecimento para ter uma rentabilidade melhor na sua carteira de investimentos, para ter uma melhor alocação, para entender o que é alocação, uma boa alocação, qual fundo imobiliário comprar, qual fundo imobiliário vender, qual ação comprar, qual a hora de vender uma ação. Se você busca esse tipo de conhecimento para poder se aprofundar um pouco mais e realmente ter uma performance melhor na sua carteira de investimentos, patrimônio aumentar mais rápido, ter um rendimento melhor, eu vou fazer uma aula ao vivo e de graça. Essas aulas acontecerão nos dias 2, 3 e 4 de junho, agora na próxima semana. Aulas no formato que eu nunca fiz antes, então eu vou falar sobre um conceito que eu ainda não abordei no YouTube, então é muito importante que você assista porque não vai ter reprise e é algo novo. A única coisa que você precisa fazer para participar é aqui no link da descrição ou no primeiro comentário fixado, procurar um link ali, clicar no link, vai sair numa página, você colocar ali seu e-mail, seu telefone, porque as aulas serão muito práticas, mão na massa. Você vai construir sua carteira ou vai ajeitar sua carteira comigo, na prática ao vivo. Mas uma base teórica, um complemento teórico é também muito importante, então eu vou mandar esse complemento teórico pelo WhatsApp. Se você está interessado em participar dessas aulas gratuitas, não deixe de se inscrever. Clica no link, coloca teu e-mail, coloca teu telefone, pronto, você vai estar cadastrado. Ah, Bruno, não tem telefone, não tem WhatsApp. Coloca seu e-mail que você vai receber o material só com e-mail, já é o suficiente. Agora, se você tiver o WhatsApp, não preciso nem dizer, né? É bem melhor porque vai ser tudo mais prático para você. Você vai estar assistindo a aula lá e vai receber uma mensagem lá que o material que eu tô falando, ó, tá aqui. Vai ser bem melhor e mais prático. Se tiver e-mail e WhatsApp, coloca e-mail e telefone. Se não, coloca só e-mail e já vai estar cadastrado. Mais importante é colocar o seu principal e-mail. Então assim, se você assiste os vídeos do YouTube aqui com bastante frequência, busca conhecimento, mas está travado, já teve decepção, quase desistiu, quer um norte, quer de fato agora se tornar um investidor mais completo, sabendo o que está fazendo com confiança e tendo um retorno melhor, não deixe de participar. Isso não é para todo mundo, tem muitas pessoas que querem coisas mais práticas. Me diz qual ação que eu tenho que comprar, me diz qual fundo imobiliário que eu tenho que comprar. Agora, se você não é todo mundo, se você é aquela pessoa que busca conhecimento, quer ganhar autonomia e ter uma performance melhor na sua carteira, o teu projeto, não digo nem só a tua carteira de investimentos, mas o seu projeto de liberdade financeira acontecendo de forma mais fluida, numa velocidade melhor, com melhores resultados, você é o tipo de pessoa que deve participar, tá bom? Se você for essa pessoa, eu te vejo lá então. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.